Pronto, então, boa tarde a todos. Nossa aula de hoje, revisão das conjunções para o início dos nossos trabalhos com as orações subordinadas. Olha aí, como tudo, né, na minha vida, né, vamos aqui ler um poeminha do Drummond. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer calar. No entanto, ele está cá dentro, quieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento invade, inunda minha vida inteira. Então, vocês estão vendo aí, deixa eu baixar aqui o som desse negócio, que eu estou me ouvindo. Pronto. Então, vocês estão vendo aí, né? Ele está dizendo que está falando sobre a dificuldade de se escrever um poema, né? O Drummond, um grande poeta da nossa literatura, falando sobre a dificuldade de escrever um poema. Veja, ele está cá dentro, pulsando, mas ele não quer sair, não. Só que a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Aqui a gente já vê claramente uma diferença, né? Entre poema e poesia, né? Para quem não sabe, são coisas diferentes, gente. O poema é o texto em si. Então, o poema é isso aqui, o concreto, né? É a tipologia textual. A poesia é toda a arte que me leva a fazer um poema. Então, a arte de rimar, a arte de escrever versos, né? A arte de escolher palavras. É a poesia, né? Então, é esse sentimento. Por isso mesmo a gente diz que existe prosa poética, né? Existe uma atmosfera de poesia em torno da gente. Então, a poesia seria a arte, né? Todo o engenho que a gente lança para escrever um poema, que é isso aqui, o concreto. Aí, o que, que acontece aqui? O que, que eu circulei aqui? Ó? No entanto, e mais. O que, que são isso? Ó? Conjunções. No entanto, e mas. A gente vê essas duas, a gente já estudou, né? Em nossas outras aulas, que são conjunções adversativas, certo? O e é uma conjunção originalmente aditiva, né? Porém, olha aqui esse e aqui sendo usado como adversativa também. Ele está cá dentro, porém, contudo, no entanto, não quer sair. Vocês estão vendo aí? Então, nesse caso, esse e também é uma conjunção adversativa, não é uma conjunção aditiva. Então, entra numa coisa que a gente vai ver ali na frente, que é a polissemia das conjunções. Então, uma mesma conjunção pode funcionar como como vários tipos, né? Trazendo várias semânticas, né? Polissemia são vários sentidos, certo? Então, uma mesma conjunção, o e pode ser aditiva e pode ser adversativa, dependendo da ideia que ele cause aqui nessa oração. Ok? Olha lá, comentários. No terceiro verso, a expressão no entanto, mesmo separada por ponto final, está ligada à frase anterior, expressando uma ideia oposta. No entanto, né, o verso não é escrito, não se revela, no entanto, está pronto na mente do poeta. E a palavra e exprime acréscimos ou sons e liga o verso
o sexto verso ao quinto verso, mas também dando uma ideia de adversidade que a gente viu anteriormente, né? É a mesma ideia, certo? Olha lá. A palavra mais funciona como elemento de ligação entre a última oração e o sexto verso, indicando uma ideia contrária, certo? O mais é uma conjunção adversativa. Esses elementos de ligação entre as orações e palavras chamam-se conjunção. Então, o e, o no entanto e o mais, aí são conjunções, né? Uma conjunção é um elemento conectivo, ou seja, um elemento de ligação de termos, né? Termos de uma mesma oração ou ligação de orações, certo? A conjunção e, a conjunção é uma classe de palavras que tem o poder de habilitar uma oração inteira a exercer no interior de um enunciado a função sintática que poderia ser desempenhada por apenas uma palavra. Além disso, ela tem a propriedade de ligar orações sintaticamente independentes ou termos semelhantes em um mesmo enunciado. Certo? Para que servem as conjunções? Né? Então, vamos lá. Para dar conta da complexidade crescente do mundo das ideias, a linguagem verbal também desenvolve e cria mecanismos específicos para estabelecer relações entre as ideias. Então, uma conjunção, como todos vocês sabem, quando estão aí produzindo o texto de vocês, uma conjunção estabelece uma relação entre as orações os períodos ou mesmo termos de uma mesma oração. Então, nessa conexão que as conjunções fazem, elas estabelecem uma relação. Essa relação pode ser uma relação de dependência, né, como é o caso das orações subordinadas. As orações subordinadas exercem uma função sintática em relação à oração principal. Ou pode ser uma relação de independência, que a gente já viu, né, com as orações coordenadas, por exemplo, que elas são independentes, elas não exercem função sintática em relação a outra oração, tá? Então, olha só, as conjunções têm uma perspectiva sintática, uma perspectiva morfológica e uma perspectiva semântica, certo? A conjunção na perspectiva sintática, veja aí, elas conquistaram o campeonato. As jogadoras estão comemorando, pois conquistaram o campeonato. A frase A constitui um enunciado independente, já em B, a frase passa a indicar a causa do que diz na oração as jogadoras estão comemorando. Então, por que elas estão comemorando? Né? A causa disso aqui. Elas conquistaram o campeonato. A mesma função que um advérbio exerceria. E o elemento que mostra essa mudança de função é a conjunção, pois, né? Que pode ser substituído por porque, né? Que indica a causa do que está sendo dito aqui
na primeira oração. Por que que estão comemorando? Qual o motivo disso? Aí, a conjunção na então vimos ainda agora a conjunção na perspectiva sintática, agora na perspectiva morfológica. E o que é essa conjunção, né? É uma palavra invariável, né? Então, dentro das classes de palavras, nós temos as palavras variáveis e as invariáveis. A conjunção é uma palavra invariável, assim como advérbios, preposições, né? Interjeições. Que são palavras invariáveis? São aquelas que têm uma única forma, elas não se modificam, elas não vão para o plural, elas não têm feminino, masculino, né? Elas são uma palavra que não tem variações, né? Não tem essas flexões de gênero, número, grau, certo? Elas podem ser representadas por uma única palavra ou por uma locução, que são duas ou mais palavras sempre terminadas em uma conjunção, tá? Então, aqui nós temos as palavras invariáveis, né? No campo de vista morfológico, a conjunção é uma palavra invariável. E na perspectiva semântica, que é o quê? Do significado. Então, vai ser as relações estabelecidas por essas conjunções, né? Então, relações estabelecidas entre as conjunções. Que aí nós vamos ter os dois tipos de conjunções, né? As coordenativas, que já vimos, e as subordinativas, que é que nós vamos iniciar, não é isso? Então, quando é que uma conjunção é considerada coordenativa? Quando ela liga orações independentes, né? Orações independentes. Ops. O que é isso, né, minha gente? Orações independentes. São orações que não estabelecem uma relação entre elas, certo? Vou dar um ponteiro agora. Oxa. São orações que, se você desmembrar o período, né? O período composto em vários períodos simples, essas orações funcionam sozinhas. Já as orações subordinadas, elas não funcionam sozinhas. Elas não têm significado sozinhas. Ela depende da oração principal, porque ela completa a oração principal, exerce uma função sintática em relação à oração principal, né? Então, estão aqui as conjunções coordenativas que nós já estudamos lá nas orações coordenadas, né? Aditiva, ideia de soma, nem, não só, mas também. Adversativas, ideia de oposição, contraste, mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. As alternativas, ideia de alternância ou escolha, né? Caso ou viagem, ou isso, ou aquilo, ora, quer, né? As conclusivas, que vão dar a ideia de conclusão, né, do pensamento, consequência, ela é nova, portanto, não irá namorar. Logo, portanto, por isso, pois, após o verbo, ela é catanduvense, pois, boa gente, aqui é pois conclusiva. E as explicativas, ideia de explicação, razão, motivo, pois, porque, né, que, e o pois antes do verbo, ela passou no vestibular, pois
estudou muito, no caso aí todos vocês que estarão na universidade o ano que vem. E as conjunções, queridos, subordinativas, né, que é o que nós vamos começar a estudar agora, elas são de 10 tipos. Sendo que 9 são adverbiais, né? 9 dessas conjunções são adverbiais, e uma conjunção, que é a primeira aqui, ó, conjunção integrante, é a conjunção da oração subordinada substantiva. Né? Então, veja só, daqui por diante, da 2 em diante, certo? Vai ser as conjunções das orações subordinadas adverbiais, né? E essa aqui, que e ser, são das orações subordinadas substantivas. Aí você me pergunta, mas Aline, não são 3 os tipos de orações subordinadas? Adjetivas, adverbiais e substantivas. E você está me dizendo que são 10 tipos as conjunções as conjunções subordinativas são de 10 tipos, sendo que uma é da substantiva e 9 da adverbial. Então, as orações adjetivas são iniciadas por quê, se não é por conjunção? As orações subordinadas adjetivas são iniciadas por quê igual o qual, os quais, as quais, a qual. Então, a oração subordinada adjetiva é a única que não é iniciada por conjunção. Ela é iniciada por um pronome relativo que liga um termo da oração principal ao seu adjunto adnominal, né? Que funciona como um adjetivo a oração subordinada adjetiva, certo? Então vamos lá. Oração subordinada substantiva. Ela é iniciada por uma conjunção integrante, ó, que fazem parte da regência de um verbo ou nome e integram a oração subordinada substantiva. Ela é iniciada por um que. Então, esse que e esse se é uma conjunção integrante. Como é que eu vou saber que esse que e esse se é uma conjunção integrante? Quando eu puder pegar toda a oração subordinada e substituir por isso. Olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos usar esse exemplo aqui, né? Eu disse. Eu disse. Olha aí. Eu disse. Ficou junto, mas tá tudo bem, tá, gente? Eu disse o quê? Que ele viria. Eu disse isso, não é? Eu não posso pegar essa oração todinha aqui e substituir por isso. Eu disse isso. Veja. Então, quando eu posso fazer isso, substituir por isso, esse que é uma conjunção integrante. E isso me diz
que essa oração aqui é subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas são um termo da oração principal. E esse termo são aqueles termos que a gente estudou lá no primeiro bimestre, ainda nas aulas presenciais, que parece que faz um século, né? Aqueles termos lá, sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, quem mais? 1, 2, 3, 4, 5, falta uma. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Não está certo. São essas aí, as orações subordinadas substantivas. São esses três tipos. Aí, olha só. Eu disse. Essa é a oração principal, certo? A oração subordinada substantiva é o que falta na principal. Olha só, eu é sujeito, né? A gente aprendeu isso. Quem disse? Eu. Sujeito, né? Disse. Quem diz, diz alguma coisa. Eu disse o quê? Pergunta o quê ou quem, verbo transitivo direto, né? O verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. O que que eu disse? Que ele viria. Então, isso aqui é objeto direto. Como tem um verbo aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Simples assim. Analiso a oração principal, vejo o que está faltando nela, a substantiva é o que está faltando nela. Certo? Então, as condições integrantes são case, eu sabia que você viria. Não sei se você é feliz. É preciso que me fale tudo. Tudo isso são orações substantivas, tá? Então, a oração é subordinada substantiva quando ela inteira puder ser substituída por isso, ó. É preciso isso. Eu sabia isso. Não sei isso. Certo? Então, a oração inteira pode ser substituída por isso. Achando a função do isso, você acha a função da subordinada substantiva. As adverbiais e as adjetivas são mais simples. As adverbiais, assim como as coordenadas, recebem o nome da conjunção. Então, se a conjunção exprime causa, né? Olha, aqui temos o como, que pode ser causal, pode ser comparativa e pode ser conformativa. O como é uma conjunção polissêmica. Por que polissêmica, professora? Porque ele pode ser classificado como várias formas. Então, como, quando puder substituído por isso, por porquê, né? Como ela gritou, não disse nada. Por que ela gritou, não disse nada. Visto que ela gritou, já que ela gritou, não disse nada. Então, esse como aqui é causal. Por quê? Porque ele pode ser substituído por porquê. Quando o como é comparativa? Quando tiver a ideia de comparação, ele está comparando o João ao burro. Ó, João teimou como um burro.
Um burro empacado, né? Vocês já viram um burro quando empaca? Ninguém faz com que ele ande, é teimoso, né? Então, temos aqui o como de comparação. Concessiva. Quando é que eu tenho uma conjunção concessiva? Quando expressar um fato contrário. É parecida lá com as adversativas, né? Então, concessiva, embora, mesmo que, ainda que, se bem que, conquanto, mesmo que, né? Mesmo que me convide, não vou à festa. Pronto, certo? Então, esse mesmo que é contrariedade. Concessiva. Condicional indica uma condição para acontecer o que está sendo dito na oração principal. Ah, professor, o que é oração principal no período composto por coordenação? A oração principal é o que, minha gente? A oração principal é a que não é iniciada pela conjunção. Então, aqui, ó, desde que comece, eu cozinharia. Então, veja aqui, ó, eu cozinharia se você comesse, caso você comesse, desde que você comesse. Então, esse desde que aqui é que indica que essa oração aqui, apesar de estar iniciando o período, é a oração subordinada. A oração principal é a que não tem a conjunção. Então, no período composto por subordinação, eu tenho sempre dois tipos de oração. Uma oração principal e uma oração subordinada, tá? Vocês usam muito as orações subordinadas nos textos de vocês, nas dissertações de vocês, né? Então é importante vocês saberem aqui a semântica dessas conjunções, porque de repente você usa uma conjunção concessiva, quando na verdade você precisaria estar usando uma conjunção condicional, por exemplo, né? Você está usando uma conjunção conformativa quando você deveria estar usando uma conjunção causal, por exemplo. Então, é importante saber diferenciar. Conformativas, olha só. Quando é que a conjunção é conformativa? Quando ela indicar concordância com alguma coisa, conformidade. Principal conjunção conformativa, conforme. O como também pode ser conformativa, quando ele puder ser substituído por conforme, né? Conforme lhe disse, viajarei amanhã. Como lhe disse, viajarei amanhã. Segundo lhe disse, viajarei amanhã. Então, veja aqui, a oração subordinada, oração subordinada adverbial conformativa, e a oração principal, viajarei amanhã, de acordo com o que lhe disse, conforme lhe disse. Tudo bem? Consecutivas indica o quê? Consequência do que foi dito anteriormente, né? O efeito do que foi dito anteriormente. Ele comeu tanto que passou mal. Então, essa coisa de comer muito fez com que ele passasse mal, certo? Então, temos aqui oração principal, comeu tanto. Oração subordinada, passou mal. Então, veja, é a conjunção que antecedida de tão, tanto, tamanho ou tal. Então, só vai ser consecutiva se eu tiver o que iniciando a oração subordinada, mas no final da oração principal eu tenho uma dessas palavras: tão, tanto, tamanho e tal. Tal era a fome que ele desmaiou.
Veja. Tal que, certo? Oração principal, oração subordinada adverbial consecutiva. Então, as adverbiais são iguais às coordenativas. O nome da conjunção é o nome da oração. Temporal, obviamente, indica tempo. Quando aconteceu isso, né? Mal começar o filme, ela sentiu-se mal. Quando foi que ela se sentiu mal? Quando o filme começou. Certo? Então, as temporais indicam quando, né? As finais indicam o quê? Para quê, né? Ideia de finalidade. Para que eu estou fazendo isso? Estudamos bastante a fim de que passássemos no vestibular. Então, estudamos bastante a oração principal. Para que fizemos isso? Para passarmos no vestibular. Oração subordinada adverbial final. Viu? A finalidade de estudar muito. É a finalidade de todos vocês estarem estudando aqui essa hora. Proporcional vai indicar quantidade, gente. Nós não temos advérbio de intensidade, né? As proporcionais vão indicar essa intensidade. Olha só, proporcionalidade, simultaneidade. Quanto mais economizava, mais sentia prazer. Quanto mais, mais. Quanto mais, menos. Quanto menos, mais. Quanto menos, menos. A proporção que, a medida que. Certo? Essas são as conjunções subordinativas, né? Vimos as 10, vocês estão vendo aí? Olha só, a polissemia das conjunções que a gente tem falado aqui, né? Como classificar essas conjunções dependendo do contexto. Olha aí. O E. O E pode ser, olha, ideia de oposição, que a gente viu, ideia de consequência, ideia de explicação, enfática, ideia de adição, ideia de assunto. Olha aí. Estudou muito e foi reprovado, ó, mas foi reprovado. No entanto, foi reprovado. Oposição. Estudou muito e passou. Conclusão. Né? Estudou muito, por isso, passou. Né? Estudou muito, logo passou. Era homem e muito homem. Enfática, né? Saiu do escritório e foi para casa. Adição, essa é normal, simultaneidade, né? E o Palmeiras, ganha ou não ganha? E o Palmeiras aqui, assunto, certo? O como que a gente viu, né? Comparação, causa e conformidade. Quando é que é comparação? Dormia como um anjo, ou seja, eu estou comparando essa pessoa com um anjo, né? Características. Aqui, como causa, por quê, né? Como é causal quando puder ser substituído por porquê. Porque era pobre, não pôde estudar. Não pôde estudar porque era pobre, é a causa. E como conformidade, quando eu puder substituir por conforme. Simples assim. Pode substituir por conforme? É conformativa. Pode substituir por porquê? É causal. Não dá para substituir nem por porquê, nem por conforme, o como? Então ela é comparativa. Ensinava aos colegas conforme o mestre o orientou, como o mestre o orientou. Viram só? Então, quando for conformidade, é igual a conforme. Quando for causa, é igual a porquê. Não é nenhuma coisa nem outra, é comparativo. E o ser concessão e ser condição, que a gente já viu aqui, né? Caso, se. Ó, se não foi uma ofensa, a todos, ainda assim, o insultou os jovens. Então,
Esse se aqui é concessão. Por quê? Se não, ao contrário, né? Se não foi uma ofensa aos jovens, ainda assim, a todos, ainda assim insultou os jovens. Pode não ter sido para todo mundo, mas para os jovens foi. Se não chover, isso aqui é uma condição, né? Então, para ir à sua casa, não pode chover. Eu só vou se não chover, certo? Então, isso aqui é uma condição para que isso aconteça. Então, vocês veem que essa coisa é muito mais de semântica, ou seja, de interpretação da ideia, né, do que de decorar conjunções. Não adianta você decorar, porque a gente vê aqui, ó, tem umas conjunções que funcionam como vários significados. Então, você tem que ler e interpretar o que está sendo, de que forma está sendo usado, né? Qual o significado daquela conjunção ali. Vale saber, a palavra subordinativa vem de subordinar, que quer dizer estabelecer uma relação entre dois seres em que um passa a ser superior e outro inferior, dominar e submeter. Já a palavra coordenativa vem de coordenar, que significa justapor, pôr ao lado, né? Por isso mesmo na escola, né, chama-se coordenação, não é isso? A coordenação disciplinar, a coordenação pedagógica. O que que é isso? São pessoas juntas trabalhando pelo melhor para vocês, não é isso? Então, não tem uma que manda da outra, né? Os subordinados aí sim, ó. Subordinação. Aí eu sou inferior a alguém, né? No campo das orações, isso acontece quando eu tenho uma oração principal, que é a que é completada por uma oração subordinada. Aquela oração subordinada só existe em relação à oração principal, certo? As coordenadas não. Elas estão juntas ali no período, mas você pode separar que elas funcionam sozinhas, né? Então, olha só, a conjunção pode ter três valores semânticos, né? A conjunção como causa, comparação e conformidade. Então, temos aí os exemplos. Como estivesse chovendo, não saí de casa. Por causa disso, não saí de casa, né? Porque estava chovendo. Faço o trabalho como o regulamento prescreve. Ou seja, faço o trabalho de acordo com o regulamento, né? Conformidade. Ele age como o pai, olha só, comparando ele ao comportamento do pai dele. Comparação, certo? Igual. A conjunção ser, além de ser condicional, pode ser causal, ou se iniciar uma oração substantiva, nesse caso, denomina-se conjunção integrante, que a gente já viu lá na frente, né? Se você estudar, olha só, condição, né? Se você estudar, conseguirá seu objetivo. Isso é uma condição para que isso aqui aconteça, ok? Se você sabia que era proibido, por que não me avisou? Olha aqui, né? Já que você sabia, por que que não me avisou? Não sei se ficarei lá muito tempo. Olha só, o que que eu não sei? Isso, né? Nós vimos lá no início que a oração subordinada substantiva pode ser substituída por isso. Olha só, não sei se ficaria lá muito tempo. Não sei isso. Então, aqui nós temos uma oração subordinada substantiva que funciona como objeto direto, porque o verbo saber é transitivo direto, né? Ok? Olha aí, vamos identificar a diferença de sentido das conjunções subordinativas.
Compare os seguintes períodos. Eles devem apresentar um levantamento das necessidades locais e possível solução, pois o trabalho não pode ficar restrito a vítimas ou a mero assistencialismo. Essa é a primeira. Olha o pois aqui, antes do verbo, né? Eles devem apresentar o levantamento das necessidades locais e possível solução. O trabalho não fica, pois, olha aí, depois do verbo, restrito a visitas ou a mero assistencialismo. Então, no primeiro caso, que está antes, é explicação, como a gente viu lá na frente, né? E nesse segundo caso, que está depois do verbo, nós temos o quê? Conclusão. Então, no primeiro caso, explicativo. No segundo caso, conclusivo. Olha só. Escolha o presente mais depressa, pois a loja vai fechar. Olha só, por que a loja vai fechar? Né? Então, escolha logo. A loja vai fechar, escolha, pois, o presente mais depressa. Né? Ou seja, a loja vai fechar. Cuida, cuida, cuida. Portanto, por isso, logo, escolha o presente mais depressa. Certo? Olha aí. Volte para casa, eu terminarei o trabalho. Agrupe-as em um único período, de modo a conseguir um sentido conclusivo. Olha só, conclusivo. Eu terminarei o trabalho, por isso, volte logo para casa. Né? Então, eu só inverti a ordem, porque se eu quisesse usar explicativa, né, eu colocaria o quê? Volte para casa, que eu terminarei o trabalho. Né? Então, pode ir que eu me viro. Certo? Mas como é conclusiva, eu inverti a ordem para que o que viesse depois fosse consequência. Né? Locução subordinativa, quando duas ou mais palavras são empregadas com valor de conjunção. Nós vimos isso lá na frente, né? Locução conjuntiva, olha aí. Uma vez que, ainda que, com tanto que, de modo que, a fim de que, né? À medida que. Fique antenado. Olha só, aí um texto do poeta romântico Álvares de Azevedo, escrito um mês antes de sua morte. O Álvares de Azevedo, vocês já devem ter estudado sobre ele era da segunda geração do romantismo no Brasil, né? Ultra romântico. Então, a fuga na morte, né? A dor de viver, o pessimismo, a melancolia. Olha só, se eu morresse amanhã, é o título do poema. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera, chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o dolorido afã, a dor do peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Veja aí, a condição C funciona no poema como suporte linguístico ou, para o eu lírico adentrar o plano hipotético, o plano da fantasia. Então, esse se, né, é uma condição, né? Concessão e condição. Né? Então, esse plano hipotético que ele está falando aí, né?
É todo esse sentimento que ele diz do se eu morresse amanhã, né? Então, esses poetas todos eram tuberculosos, né? Tuberculosos. É, o mal do século, né? A tuberculose, que não tinha cura na época deles. Então, eles sofriam disso, por isso essa coisa da morte o tempo todo, né? A morte o tempo todo presente. E o Álvares de Azevedo morreu aos 24, a 21 anos, sei lá, novinho. Eles todos morreram muito novos, né? E escreveram esses poemas, assim, pé na jaca mesmo, né? A quarta estrofe é introduzida pela condição mas, né? Que apresenta uma ideia importante, a ideia de importante ganho, talvez único e verdadeiro, no caso de uma morte súbita e precoce, mas possui valor de oposição na ideia que se opõe ao fim da dor, né? Então, aqui, ó, mais essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então, apesar de toda aquela dor ali que ele pode causar na mãe, né? Na mãe, na irmã, para ele a morte é o refúgio, né? A morte é o refúgio, porque apesar de tudo isso, todo esse sofrimento que ele vai causar nos outros, se ele morrer amanhã, ele julga que essa dor acaba, né? Essa dor de viver que a gente fala aqui. Então, minha gente, a nossa aula de hoje foi isso aí, ó, né? O uso dessas conjunções, o uso dessas conjunções, a, a semântica, né? A polissemia dessas conjunções, certo? Que é muito importante para vocês dominarem essa coisa, né? Na questão da produção de texto, tá? Então, a partir agora das 4 horas, já vai estar disponível para vocês da tarde o nosso simulado sobre conjunções, tá? Essa visão semântica das conjunções, que é muito importante para vocês para organizar o texto de vocês, tá bom? Então, às 4 horas vai entrar para vocês, se eu não me engano, vai entrar para vocês o simuladinho que eu já passei para as turmas da manhã, tá certo? Então, é o mesmo simulado que vai aparecer para vocês agora, tá? E na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre. Aí vai até. Vocês vão ter até sexta-feira que vem para fazer, uma semana sempre que eu dou, tá? Até a nossa próxima aula, que é sexta-feira. E que mais? Sim, na nossa próxima aula a gente já vai analisar as orações subordinadas mesmo, de fato. Tá bom? Já vamos falar sobre as adjetivas e as adverbiais, que são mais simples, e depois a gente passa para as substantivas, porque aí vocês têm que fazer toda aquela análise sintática que a gente estudou lá no primeiro bimestre, tá bom? Então, um beijo para vocês, foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula.